Quantos amam a palavra de Deus? Eu sei que hoje a nossa programação está intensa, mas quantos ainda têm o coração para aprender do Senhor? Glória a Jesus. Amém. Só meu computador abrir, né? Amém? Romanos 12, 1 e 2. Vamos ler novamente. Quem já decorou esse texto? É o texto que reflete o nosso século, né? Vamos abrir então. Nós vamos continuar falando sobre o tabernáculo, que é a nossa matéria que o apóstolo Sinomar tem ministrado, amém? Romanos 12, 1 e 2. Quantos acharam? Digam amém. Então vamos ler comigo. Rogo-vos, vamos ler em voz alta? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, e não vos com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Tem algumas coisas que eu gostaria de falar antes de nós entrarmos no assunto. Nós vamos fazer uma panorâmica do tabernáculo. Algumas pessoas podem perguntar por que nós estudamos o tabernáculo. Algumas pessoas até questionam pelo fato de que acham que nós não podemos fazer a aplicação no momento em que nós estamos vivendo. Nós vamos entrar em alguns elementos do tabernáculo e eu espero que os irmãos compreendam no decorrer da palavra, dessa panorâmica, que o tabernáculo ele é mais atual do que nós imaginamos. Na verdade, o tabernáculo é um mapa, um raio-x de um crente nascido de novo, por assim dizer. Se nós compreendermos que tudo que Deus faz tem um propósito, nós vamos compreender que Ele quis nos ensinar, construindo um tabernáculo, o propósito final dele na terra, que é habitar no meio do seu povo. A Bíblia diz o seguinte, que nos últimos dias o amor se esfriaria de muitos. E isso tem sido algo visível nos nossos dias. A Bíblia fala que tudo nós devemos apontar para o Senhor. E todo o nosso ensino, todo o ensino que Deus trouxe à Bíblia, nenhum deles é furado, nenhum deles cai, nenhum deles é obsoleto. Tudo tem um propósito. Nos últimos dias o amor se esfriaria de muitos, e essa é a razão para muitas coisas que nós estamos vivendo hoje. E o tabernáculo ele nos traz o modelo do cristianismo que Deus espera de nós. Os irmãos estão entendendo? Vamos ver se ele abre aqui agora, né? Senão vou ter que falar de cabeça aqui. Deus me ajude, né? Amém? Mas o tabernáculo, ele é o reflexo daquilo que nós somos. Então, o tabernáculo tem 3 partes. Nós vamos entrar em cada uma delas. Elas são átrio, santo lugar e santo dos santos. Já começa a apontar para nós, porque nós como seres humanos, nós somos corpo, alma e espírito, não nessa ordem. A apóstola Valnice diz que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Quer dizer, é só a ordem inversa, mas na verdade nós não deixamos de ser um ser triuno, não é? Corpo, alma e espírito. E o tabernáculo ele tem átrio, santo lugar e santo dos santos. Para entrarmos nisso, você precisa então dizer para o Senhor: Senhor, eu abro o meu coração para compreender. Eu abro o meu coração para que o Senhor possa vir falando a mim. Nós tivemos aqui o rally e quantos estavam no rally aqui? Foi uma bênção, não foi?
E teve algo que eu comentei com os irmãos na minha palavra sobre evangelismo, que eu quero iniciar falando sobre isso. Muitas vezes, nós nos pegamos numa situação onde a palavra de Deus não tem feito muita diferença nas nossas vidas. Não se escandalizem com o que eu vou dizer. Mas por que a palavra de Deus não tem feito tanta diferença nas nossas vidas? Porque ela não consegue entrar em nós. Deus não invade. Os irmãos estão entendendo? Deus não invade. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, eu vou entrar e ter comunhão com ele. Esse versículo ele não fala só de salvação. Ele fala de crescimento. Ele fala daquela pessoa que tem que caminhar com Cristo o tempo todo. Deus precisa entrar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que é o Verbo? Cristo. Por que eu não tenho mais tanto ânimo, tanta paixão, tanta vontade quanto eu tinha quando eu me converti? Eu não sei os irmãos, mas quando eu me converti, eu ia num culto segunda, no outro terça, no outro quarta, quinta. Se tivesse 2 e vigília, eu ia também. Às vezes era só eu, né? Eu me lembro que a minha mãe falava assim: Adriana, você não está ficando fanática, não? Quem já ouviu isso? Ultimamente a gente não ouve isso mais. É ou não é? Porque o amor está se esfriando. Os irmãos conseguem identificar isso? Sinceramente conseguem? Eu consigo identificar. Na minha vida eu consigo identificar. E à medida que eu vou identificando, eu vou buscando a palavra de Deus para dizer: Senhor, me aquece. Senhor, parece que o meu amor, o nível do meu amor caiu um pouquinho. Não é para viver pela emoção. Não é isso que eu estou dizendo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? É porque quem ama se parece com quem ama. Às vezes a gente não consegue amar nem a Deus, e o reflexo disso está no amor ao próximo. A gente não consegue amar o irmão. A gente não consegue fazer algo e encher o coração de alegria para o próximo. Muitas vezes a gente não consegue manifestar a Cristo ao próximo com tanta veemência quanto a gente manifestava antes. Antes, se alguém te chamasse para fazer, por exemplo, uma visita ao hospital, o seu coração ia se encher de alegria e você iria. Mas hoje, às vezes o desânimo é um pouco maior. Os irmãos estão identificando? Isso são sinais dos últimos dias, que nós como crentes, quantos aqui são crentes em Cristo, praticantes? Nós temos que combater, irmãos. E a única forma de nós combatermos é nós mergulharmos na palavra, comermos a palavra. É o Verbo que se fez carne, habitou entre nós. Ele é que nos alimenta, Ele é que é o pão. Nós precisamos compreender. Cristo veio com esse propósito, nos fazer iguais, parecidos, manifestantes da sua glória. Os irmãos estão entendendo? Solta o vídeo aí. Eu vou passando devagarinho, a gente vai vendo, para a gente estudar primeiro os elementos do tabernáculo. E a partir disso, então, a gente vai fazendo, ok? Primeiro, João 4, 23 e 24 diz assim: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Dá só uma paradinha aí. Esse é o modelo do tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha 3 partes. Aqui nós estamos vendo uma, que é o pátio. Essa parte do pátio era chamada de átrio. Esse átrio, ele tinha essas colunas em volta, que nós vamos vê-las agora mesmo. Cada uma delas tem uma simbologia, a forma como elas são feitas. Mas aqui eu quero colocar a porta apenas. Cada entrada de cada uma dessas partes, elas tinham uma porta. Essa porta, os irmãos estão vendo ali, que tem aquele círculo e ele é todo desenhado. Essa porta, ela chama-se caminho. Diga, caminho. Então, para você entrar no átrio, você tinha que passar por uma porta chamada caminho. Avança um pouquinho, por favor. E aí nós vamos ver alguns elementos, depois nós vamos aplicar para os nossos dias. Primeiro, o altar do holocausto. Logo que a gente entra, pode deixar rolar. Nós então nos deparamos com o altar do holocausto, que é feito
De madeira de acácia, que era uma madeira difícil de trabalhar, encontrada no deserto, mas ela também era coberta com ouro, e ela tinha também os traçados de bronze, onde eram sacrificados os animais. A primeira coisa que a pessoa, quando entrava pelo caminho, ela se deparava, era com o altar do holocausto. Quando você vinha fazer a expiação pelo pecado, aí você vai observando todos os elementos. Não dá para falar de tudo, nós temos só meia hora, então eu vou me deter só nas coisas mais importantes. Você vai ver que quando você entra no átrio, a primeira coisa que você se depara é o altar do holocausto. Trazendo para os nossos dias, quando alguém nos olha, a primeira coisa que ele espera ver em nós é a obra da cruz. Os irmãos estão entendendo? A primeira coisa, quando você se apresenta a alguém, quando você chega diante de alguém, a primeira coisa, pode parar aí, a primeira coisa que as pessoas esperam ver em você é o altar do sacrifício. É onde Jesus entregou a sua própria vida. A cruz do Calvário. Foi ali que tudo se consumou. Foi ali que tudo se fez. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele ficou suspenso entre os céus e a terra por 6 horas. Naquela época, quando as pessoas morriam de cruz, algumas ficavam até 48, 72 horas na cruz do Calvário. Eram raros os que morriam em 24 horas. Por que você acha que quando Jesus estava lá e depois de 6 horas ele bradou, está consumado, nas suas mãos entrego meu espírito, aquele soldado falou assim, definitivamente esse homem era filho de Deus. Por algumas razões. Uma delas, ele estava no auge da sua força, porque a Bíblia não fala que ele falou assim, cansado, moído. A Bíblia fala que ele bradou, gritou. Ele estava no auge da força. Segundo, depois de 6 horas, ninguém conseguiria morrer apenas de morte de cruz, a menos que os seus membros já estivessem quebrados, porque a pessoa morria de asfixia. Sabe por que eles quebravam as pernas depois de um tempo? Para pesar mais, para forçar mais os pulmões. Mas depois de 6 horas, Jesus disse, está consumado. Por que 6 horas? O mundo foi feito em 6 dias, é um número profético. No 7º Deus descansou. A obra da cruz foi feita definitivamente por toda a criação. Da primeiro dia ao último dia, Deus fez toda a sua obra e a consumou. E no 7º dia ele descansou, pois ele ficou 6 horas suspenso entre os céus e a terra, para nos resgatar, nos lavar, nos limpar de todo o pecado e mais uma vez nos ligar a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Quando nós entramos no átrio, a primeira coisa que a gente faz é se deparar com o altar do sacrifício. Quando você se converte, você não quer saber se Deus vai suprir suas necessidades, você não quer saber nada. Quando você se converte, a única e primeira visão que você tem é a de Cristo na cruz do Calvário e depois ressurreto. É ou não é? Quando as pessoas olham para nós, irmãos, elas têm que ter essa visão. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava saindo de casa, o Iron estava lá, né? Estava saindo de casa, esperando fechar, eu estava no carro, chegou um senhor, ele estava muito alcoolizado, e ele parou na porta do meu carro assim, para me pedir algo, e quando ele olhou para mim, ele arregalou o olho e falou assim, você é pastora? Aí eu falei, sou, quem te contou? Ele, te interessa. Aí eu fiquei rindo, a Amanda ficou do meu lado, aí ele começou a conversar comigo, me contou a vida dele, mas eu vi que ele estava, infelizmente eu vi que ele estava endemoniado. E toda vez que eu ia falar alguma coisa, ele, eu sei que você é pastora. Eu falei, sou. Você quer ouvir de Jesus? Não, conheço ele, já conheço. E aí contou um monte de coisas, e eu fiquei pensando, não tem como esconder. Aquele que acende uma lâmpada
Não tem como esconder embaixo da cama. Não tem como esconder no armário. Aonde você vai, as pessoas olham para você e esperam ver, através de você, luz, fogo, sacrifício, obra da cruz. Os irmãos estão entendendo? Segundo elemento. Solta aí, por favor. O segundo elemento no átrio é a bacia de bronze. O nome já diz, bacia de bronze. Só que há uma coisa bem interessante, que no fundo dessa bacia haviam espelhos. Então, depois que havia feito o sacrifício, os sacerdotes tinham que lavar as mãos. E à medida que eles lavavam as mãos, eles olhavam para aquela água e o rosto deles era refletido por causa dos espelhos. Isso fala de quê, irmãos? Isso também tem uma simbologia. Todas as vezes que vamos servir ao Senhor, todas as vezes que vamos fazer qualquer coisa na casa de Deus, nós não podemos nos esquecer que estamos no mundo. Os pés se sujam, ali não era para lavar só a mão, não. Lavava a mão, lavava o rosto, lavava o pé, antes de caminhar para o segundo ponto. Pode parar. Por quê? Nós estamos no mundo, mas não somos dele, amém? Mas a poeira fica. Aí a gente vai se acostumando com as coisas. Aí a gente vai ficando. Sabe aquela pessoa que está suja e que não sente mais? Quando a pessoa está habituada a ficar bem limpa, qualquer poeira que vem, ela quer tomar banho. Não, eu preciso me lavar, não é assim? Ou não? Mas quando a pessoa está habituada a trabalhar no meio do sujo, às vezes no meio do mal cheiroso, ela já se acostuma tanto com aquilo que ela não sente mais. Sabe para que aqueles espelhos? Para você olhar e ver a sua imagem refletida e saber que você precisa fazer aquilo constantemente, porque você é gente e só existe um Deus que pode lavar. Ele é a água da vida. A água da vida é a palavra, água da vida. Você precisa todos os dias. Ah, eu já fiz o meu sacrifício, mas você se lavou? Eu faço o sacrifício todos os dias, mas você se lavou? Você precisa. Veja bem, não é a água que vai atrás das pessoas, são as pessoas que se dirigem a esses elementos. É uma iniciativa nossa. Precisamos nos lavar todos os dias pela água da palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Vamos só fechar ali na porta. Pode deixar aí. Vamos só fechar ali na porta. A primeira porta chamava-se, vamos ver quem está prestando atenção, caminho. E o interessante é que naquela porta, ali não dá para ver porque era longe, mas tinha, pode parar aí, tá? Mas tinha 4 cores, 4 cortinas com 4 cores diferentes. Uma era o azul, a outra era o púrpura, a outra era o vermelho e a outra era o branco. Simbolizando os 4 evangelhos, simbolizando as 4 características de Cristo. E essa mesma porta, no mesmo modelo, era a porta que tinha para o segundo ambiente. No segundo ambiente, que era o santo lugar, havia a porta com as mesmas características. No átrio, todos podiam entrar. No santo lugar, somente os sacerdotes. Olhe para mim, muitas vezes a gente se converte e porque a gente não quer mudar de vida, a gente vive de átrio. A gente vive no átrio. É um sacrifício atrás do outro, é uma tentativa atrás da outra, mas a gente não conhece o Senhor na intimidade. Os irmãos estão entendendo? Infelizmente eu conheço algumas pessoas que nunca saíram do átrio. Isso é triste, porque há um caminho sobremodo excelente. E é o caminho do amor, é o caminho do sangue. O sangue percorreu esse amor. Essa segunda porta para entrar no santo lugar chama-se verdade. A primeira porta chama-se caminho, a segunda porta chama-se verdade. Os sacerdotes podiam entrar por essa porta e ali dentro do santo lugar tinha 3 elementos. Veja bem,
primeiro nível de vida cristã é um nível onde há salvação, onde há sacrifício, mas a comunhão é rasa, não tem intimidade. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Se você quer avançar um nível no seu tipo de instrução com o Senhor, você precisa se deixar entender que você é um sacerdote. A Bíblia diz que hoje nós somos um reino de sacerdotes. Quando eu entendo que eu sou um sacerdote, eu entendo que a palavra de Deus está dentro de mim. Quando eu sou um sacerdote, eu entendo que eu não venho à igreja apenas para assistir ao culto, mas eu venho para cultuar a Deus. Os irmãos estão entendendo a diferença? Hoje, muitos de nós, até por não saber, irmãos, vêm ao culto para bater ponto. Eu sei que às vezes não é por mal, às vezes é porque não sabe, mas então eu estou te dizendo. Quem tem que trazer a presença de Deus para cá não são só os pastores, somos todos nós. Ele habita dentro de você. Quando você entra em contato com o seu irmão, o corpo de Cristo vai se manifestando, vai se manifestando. E quando nós cultuamos a Deus juntos, aquilo explode. E aí sim, vem os milagres, vem a presença, vem a vida, vem a glória de Deus. Quando se percorre todo o caminho, você vai perceber que a glória desce. Os irmãos estão entendendo? Os elementos que então compõem então o segundo ambiente. Candelabro. O candelabro é cadê? Parece que nós temos um aqui, não temos? Aqui. O candelabro ele é bem parecido com isso aqui. É uma luminária com 7 hastes, porque aponta para a igreja. É uma luminária que não tem divisões em nada. E ela era acesa com óleo, aquele terceiro. Alguns eram usados até como o último. Tem oliveiras que você espreme até a 7ª espremida, né? Não dá tempo da gente falar sobre isso agora. Mas você acendia com óleo de oliva, você acendia com óleo de unção, e a função do sacerdote era nunca deixar aquela chama apagar. Sabe qual que é a sua função, sacerdote? Quantos aqui são sacerdotes de consciência? Fala, eu tenho consciência que Jesus me salvou e hoje eu sou um sacerdote. Diga, glória a Deus. A sua função, sacerdote, é jamais deixar que essa chama se apague. Qual que é a única maneira dessa chama jamais se apagar? É você buscar esta unção o tempo todo, na palavra, na presença, na comunhão com Cristo. Por que muitos de nós hoje estão deixando a chama ir se apagando, ficando pela metade? Por que a parábola das virgens? Veja bem, não é a parábola das virgens e dos ímpios. É a parábola das virgens, que simboliza o quê? A igreja. Todas eram virgens, irmãos. O que isso quer dizer? Que todas eram igreja. Mas algumas eram prudentes. O que são as prudentes? Aquelas que observavam o tempo, observavam o modo, não aceitavam ficar no marasmo, queriam sempre estar diante de Deus, dizendo, Senhor, quero me parecer contigo. Senhor, como que eu faço para perdoar? Senhor, como que eu faço para avançar nisso? Pai, me dá uma direção. Dependendo de Cristo, tendo comunhão com Cristo, de olho em Cristo o tempo todo. E as outras? Já estou salvo mesmo. Não sei o que tem. Esse o que tem é uma praga. Quando alguém vem falar para mim, pastora, o que tem? Eu já sei que o negócio está errado. O que tem? Quando a gente começa com muitas justificativas, é porque nós já caímos ao padrão de Deus. Os irmãos estão entendendo? O candelabro, ele simboliza a luz da igreja. Vós sois a luz do mundo. O Senhor disse isso para quem? Para quem que o Senhor Jesus disse isso? Vós sois o sal da terra e a luz do
mundo. Diga para o seu irmão: vós sois sal da terra e luz do mundo. Então é você que precisa brilhar, meu irmão. Não é o seu líder de célula que precisa brilhar, e você fica cobrando brilho dele, né? É você quem precisa brilhar. É você que precisa brilhar. Se todos nós tivermos essa consciência, já imaginou? Que fogaréu que não vai ser, hein? Segundo elemento, pode passar. Esse é o candelabro, né? É lindo, né? A mesa dos pães da proposição. Era uma mesa onde o sacerdote fazia o pão sem fermento e colocava ali. Ela também era feita de madeira de acácia coberta com ouro. O pão representa Cristo. Geralmente os pães eram colocados enfileirados como 12 ou em pilhas, sendo 12, um para cada tribo de Israel. Em muitos lugares eles eram colocados dessa maneira atrás e eram colocados 3 à frente. O pão de Abraão, o pão de Isaque e o pão de Jacó. Todas as vezes que o sacerdote ia fazer a ceia, ou ia preparar ali o alimento, ele pegava o pão do meio e partia, como quem diz: peguei o pão de Isaque e parti. Quando Jesus foi fazer a última ceia, ele pegou o pão do meio e partiu, porque Isaque era um tipo de Cristo, e Cristo no Novo Testamento representava aquele pão do meio. Isaque foi entregue por Abraão. Quando Isaque estava lá no holocausto e Abraão levantou o cutelo, Deus disse para ele assim: não faças mal ao seu filho. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele assim: eu sei que no seu coração você matou o seu filho, isso basta. Eu sei que eu tenho a sua aliança. E olha, Abraão, já que você me entregou o seu filho, eu não tenho escolha, eu vou ter que lhe dar o meu. Os irmãos estão entendendo? Aliança. Deus é um homem de aliança. Deus é um homem que não deixa a sua palavra cair por terra. O pão do meio era partido, e o pão do meio sempre será partido até que ele volte e um dia nós possamos ceiar com ele na eternidade. Quantos anseiam por esse dia? Amém. Meu tempo acabou, mas eu vou tomar mais 15 minutos, eu posso? Posso? Para a gente terminar o assunto, né? Eu estou de olho no reloginho ali, né? Vamos lá. Altar, nós passamos do pão já, né? Altar de incenso. Também de madeira de acácia e ouro. Ali eles faziam incensos aromáticos e acendiam naquele ambiente. E isso fala das orações dos santos. Agora olha para mim, irmãos. O altar de incenso e a arca da aliança, que é o último elemento que nós vamos ver agora mesmo, eles tinham a mesma altura. Sabe o que isso fala? Olhem para mim. Oração e adoração têm o mesmo peso para Deus. Os dois altares têm a mesma altura. Oração e adoração. A igreja foi chamada a orar, a adorar e brilhar. Para isso ela precisa se alimentar. Depois que ela já fez o sacrifício lá da entrada e se lavou pela purificação da palavra. Sacrifício, santidade. Sacrifício, santidade. Depois disso você está pronto para brilhar, para levantar as suas orações como intercessor, para adorar ao Senhor e começar a se parecer com Ele, porque a gente começa a se parecer com quem a gente adora. Isso é um sacerdócio, isso tem que ser um estilo de vida. E tem uma coisa muito interessante, eu quero ler um versículo que aqui fala. Tem essa palavra escrita para eles? Para células, né? Então depois você vê os versículos aí, tem essa palavra aí escrita.
no site também. Que aí eu vou, como a gente está com um tempo muito curto, eu vou deixar que depois você pegue a palavra e vá verificar os versículos, ok? Êxodo 30, do 37 ao 38, diz assim, olha, porém o incenso que farás conforme a composição deste, não fareis para vós mesmos, diga, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Irmãos, o dia que eu li esse versículo, eu entrei numa crise tão grande, eu acho que eu vou deixar você em crise se eu for falar, mas eu preciso falar. Você sabe qual que é o problema? É que nós oramos só para nós. Nós só jejuamos quando tem um empreendimento nosso no meio. Mas aqui está dizendo, porém o incenso, vou traduzir para a linguagem de hoje. O que o Senhor queria dizer? Porém as orações que farás conforme a composição, conforme o meu propósito, e não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. É claro que você pode orar e deve orar pela sua família, para que você tenha posses, para que você tenha saúde, isso não é errado. O errado é você só orar por isso. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos só têm ânimo quando nós estamos no centro. Eu percebi isso, que às vezes eu só tenho ânimo de orar, interceder, fazer jejum 3 dias, quando eu estou no centro, quando é alguma coisa que me beneficia. Está errado. Eu preciso pensar primeiro no propósito do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Amém? Salmo 141 diga assim, olha, suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e seja o levantar das minhas mãos, como sacrifício da tarde, para o seu louvor. Que coisa linda, irmãos. O Senhor sempre nos levando a olhar como Ele, a olhar o próximo. Vamos passar para a outra parte. E tem a terceira parte do tabernáculo. Diga, átrio. O átrio é o pátio, certo? Diga assim, no átrio tem o sacrifício e tem a purificação. Diga, santo lugar. Diga, no santo lugar nós temos o candelabro, o altar de incenso e a mesa dos pães. E agora há um terceiro ambiente, e esse também tem uma porta. Essa porta se chama véu. Quantos já ouviram falar do véu? Essa porta se chama véu. Aliás, ela é um véu. Sabe como que ela chama? Vida. Então, a primeira porta chama-se caminho, a segunda porta chama-se verdade, a última porta chama-se vida. Vocês se lembram quando Jesus estava caminhando entre as pessoas, algumas coisas ele falava e o povo queria matá-lo? Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ele estava se referindo à religião dos judeus. Ele estava se referindo ao caminho do tabernáculo para encontrar a Deus. Ele estava se referindo à cultura. Ele estava se referindo ao modo de você encontrar a Deus. Ele disse, eu sou a primeira porta, a segunda porta e a terceira porta. E o mais interessante é que quando Jesus entregou sua vida na cruz do Calvário, a porta que rasgou-se de cima a baixo foi a porta da vida. A vida do Senhor foi partida de cima a baixo. Vamos aplaudir o Senhor pelo sacrifício dele? Maravilhoso, irmãos. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Arca da Aliança era feita de madeira de acácia. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a madeira de acácia. Madeira de acácia, ela representa, toda madeira representa obra humana, representa homem. Quando Deus fala inclusive que as nossas obras, quando nós chegarmos diante dele, nós vamos levar ouro, prata, pedras preciosas numa mão, e na outra, palha, feno e madeira. Não é o nosso assunto, vou falar só da madeira. A madeira fala de obras humanas, porque muitas vezes a gente tem a palavra na mão, mas por não depender de Cristo, a gente gera obras humanas. E se for humano,
se o que você faz nasceu única e exclusivamente do homem, meus irmãos, reveja, porque vai queimar e você vai ficar de mãos vazias. Toda obra, para ser ouro, prata e pedras preciosas, tem que ter nascido em Deus. Tem que ser gerada com oração, tem que ser gerada com adoração, com princípios da palavra. Os irmãos estão entendendo? A madeira de acácia, quem trabalha com madeira vai confirmar comigo, não tem um ser humano na face da terra que escolha madeira de acácia para fazer qualquer tipo de utensílio, porque é uma madeira extremamente dura e cheia de nós. A gente escolhe mogno, a gente escolhe, me dá aí o nome de umas madeiras boas, aroeira, cerejeira, essas eiras da vida aí, essas madeiras boas, né? Mas a acácia, pensa, sabe as nossas árvores do cerrado aqui? Que elas são assim bem, pior do que ela um pouquinho, eu acho. Só dá no deserto. Detalhe. Mas eles tinham que fazer todos os utensílios do tabernáculo. Sabe por quê, irmãos? Porque essa madeira sou eu e você. Essa madeira dura, difícil de talhar, cheia de nós, sou eu e é você, é o homem, é o ser humano. É por isso que às vezes, quando a gente chega na igreja, aí fala assim, nossa, mas a igreja é fofoca, hein? Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Nossa, mas na igreja tem fofoca, né? Fala, não, não é que tem fofoca, é porque ali é uma forma, eu não sou a favor da fofoca não, viu, irmãos? Mas é que eu sou a favor daquele versículo que fala que tudo coopera para o bem do que ama o Senhor. Através de uma fala aqui, de outra ali, a gente vai, os que têm o coração em Deus vão se avaliando e vão se colocando cada vez mais na dependência de Deus. Às vezes é na igreja, tem aquele irmãozinho, aqui não tem, tenho certeza, mas tem igrejas que tem aquele irmãozinho que é difícil, aquele assim que ninguém quer ele por perto. Aqui não tem, né? Mas em outras igrejas tem. É a madeira de acácia, até que ela me ajuda aí, talhada? É assim que fala, né? Até que ela é cortada e endireitada, irmãos, dá uma trabalheira. Os irmãos estão entendendo? Quantos aqui já foram daquela madeira de acácia bem retorcida e hoje pode dizer assim que o Senhor já me talhou? Eu estou no processo ainda. Mas a gente chega lá. Mas olha que privilégio. Depois que essa madeira está cortada, lixada, todos os utensílios são cobertos com ouro. Quando você olha para eles, você não vê nó. Você não vê que ele é duro, aliás, ele precisa ser firme, não é? Mas você enxerga o quê? O ouro. Sabe o que o ouro simboliza no tabernáculo? A glória de Deus, o caráter incorruptível do Senhor. Quase tudo no tabernáculo era feito sobre o bronze. O bronze fala do juízo que Jesus exerceu na cruz do Calvário. Quase tudo no tabernáculo era ornamentado com prata, que fala da redenção, da obra da cruz, do maravilhoso trabalho que o Senhor fez. A Arca da Aliança, pode deixar rolar, ela era feita, tem até uma aqui, né? Ela era feita de madeira de acácia coberta com ouro e tinha 3 elementos lá dentro: as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, que simbolizam a figura de Deus Pai. Elas tinham também o maná, um prato com o maná, que descia no deserto para alimentar os filhos de Israel. Pode parar aí, Iron. Isso simbolizava o Espírito Santo. E ela tinha também a vara de Arão que floresceu. Que vara é essa? Vou lhe dizer. Houve uma contenda no meio dos filhos de Israel para saber quem seria o sacerdote. Porque Arão era uma pessoa difícil e eles queriam então saber por que ele tinha sido escolhido como sacerdote.
Por que que não podia ser os outros? E aí Moisés falou, cada um dos 12 aí, ó, dos sacerdotes, pega uma vara, planta aqui, a vara que florescer amanhã, esse será o escolhido. E a vara de Arão floresceu. Veja bem, irmãos, ele cortou a vara do galho e eles plantaram de novo lá, colocaram lá. Sabe o que é isso? Quando você é arrancado do galho, fala de morte. Nós morremos. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Fala de ressurreição. Dentro dessa arca tem a palavra, que é a lei, que simboliza Deus Pai. Tem o maná, que alimenta, está conosco todo o tempo e simboliza o Espírito Santo. E tem a vara que floresceu, que simboliza Cristo, a ressurreição e a vida. E o interessante é que sobre a arca tem a tampa. Essa tampa, ela era de ouro maciço. E esses querubins, eles ficavam constantemente olhando para baixo, no local onde o sacerdote, uma vez por ano, entrava com o sangue do animal nas mãos para depositar ali. E uma vez por ano, Deus falava com o sumo sacerdote. Olhe para mim, pode parar aí, Aira. Olhe para mim. Deus falava com o sumo sacerdote através daquela tampa, mediante o sangue. Hoje, meu irmão, você pode até ser madeira de acácia assim como eu, mas nós estamos sendo talhados, nós estamos sendo moldados. O ouro está vindo sobre nós, a glória de Deus tem nos coberto. As pessoas olham para nós e devem ver Cristo. Alguns mais maduros, outros estão em amadurecimento. Mas a Bíblia fala que um dia nós vamos ver com o rosto descoberto aquele que nos conhece por inteiro. Nós vamos conhecer como somos conhecidos. E a Bíblia fala que nós, como arca da aliança, a arca da aliança simboliza eu, você, Cristo. Porque se Cristo ressuscitou, Ele disse que um dia nós seríamos como Ele, a imagem e a semelhança dEle. Dentro de nós deve haver palavra, Deus Pai, maná, Espírito Santo e a vara de Arão, aquele que ressuscitou. Através de nós, Deus vai falar a quem estiver à nossa frente. É uma missão. Você nasceu nesse planeta com uma missão. Você veio aqui com uma missão. Do mesmo jeito que nós temos átrio, santo lugar e santo dos santos, corpo, alma e espírito, a arca da aliança também tem os elementos dentro de nós, a nossa cobertura de ouro maciço, que é a glória do Senhor, o sangue que é depositado sobre nós, falando que nós recebemos a obra da cruz sobre nós, e através desse instrumento, Deus falava com o povo uma vez por ano. Mas um dia o véu se rasgou, todos viram a arca e não morreram, e ao tanto de arca que nasceu depois disso, irmãos. Cada um de nós simboliza esse elemento, cada um de nós hoje pode ser boca de Deus. Mas deixa eu lhe dizer algo, não adianta. Se você não tiver essa motivação, se você não arrancar de dentro de você isso e decidir, eu quero ser como Ele, custe o que custar. Eu quero ser como Ele, eu quero ser como Ele, eu quero andar como Ele. Eu estava falando aqui e não terminei do rally. Me chamaram para falar sobre evangelismo. E a primeira coisa que eu disse para os irmãos foi o seguinte, eu disse, olha, não adianta, eu posso te dar 50 páginas de estratégias de evangelismo. Se você não tiver no seu coração o desejo de ser como Cristo, de ganhar pessoas, de sair do marasmo, de deixar a decepção de lado, de parar de olhar para homens, de deixar a carnalidade de fora, porque o sacrifício era feito lá fora, você jamais
vai conseguir ganhar pessoas, porque deixa eu te falar uma coisa. Qual que é a época que a gente ganha mais pessoas? Qual foi a época que você ganhou mais pessoas? Não foi quando você era novo convertido? Não foi quando você sabia menos? Quando você se converteu, você não saiu por aí dizendo: olha, eu encontrei. Olha, tem um negócio que não estou cabendo, não estou dando conta de falar outra coisa. Eu lembro uma vez que eu estava lá em Trindade. Foi uma das primeiras vezes que nós fomos evangelizar lá. E eu só sabia que Jesus era bom. E Ele salvava. E nós fomos para a rua. E aí nós estamos lá evangelizando na rua. E aí de repente aproximou-se um senhor alto, junto com outro rapaz. Eu vi que ele era diferente, parecia assim meio... Não parecia muito brasileiro não, pelo tipão dele, né? Mas era, né? Mas o jeitão dele, né? Sandália, alto, blusinha xadrez e tal. E ele ficou olhando, falei, vou pregar o evangelho para ele. Mas eu só sabia que Jesus era bom. Terminamos a peça, eu aproximei dele e falei assim, boa tarde. Ele falou, boa tarde. Eu falei, o senhor já conhece Jesus? Aí ele olhou para mim, sorriu. Eu falei, é minha oportunidade. E comecei a falar de Jesus para ele. Tudo que eu sabia de Jesus, eu acho que acabou em 30 segundos. Jesus é bom, Ele é maravilhoso, Ele me salvou. Mas olha, Jesus é bom mesmo. Você sabe o que Ele fez comigo? E aí ele me ouviu e falou assim, eu queria saber sobre esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu não vou te falar desse trabalho, mas melhor que esse trabalho é Jesus. Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida. Ele me ouviu. Aí ele, tá, mas eu queria saber sobre esse trabalho de evangelismo que vocês estão fazendo aqui, como que é? Aí, olha, esse trabalho, falei 2 minutinhos do trabalho e voltei para Jesus. Eu não dava conta de falar de outra coisa, só Jesus, Jesus. Aí o pastor chegou, o pastor responsável lá na hora chegou e falou assim, não acredito. Olhando para ele, né? Eu falei, os dois devem ser conhecidos, né? Aí ele, Adriana, você já conheceu o doutor? Eu nem sabia que ele era doutor, né? Não, para tudo, vamos lá para a nossa base. Vamos trazer o lanche para mais cedo, depois a gente volta. Aí juntamos todo mundo e fomos para lá. E aí o pessoal, mais ou menos umas 50, 60 pessoas, né? Sentamos lá, né? Aí o pastor, irmãos, eu quero apresentar para vocês o doutor Russell Shedd. Aí eu, quem que é esse homem, gente? Aí uma pessoa que estava do meu lado assim, né? Lá que você tonhõe. Eu, mas quem que é esse homem? Você tem Bíblia? Tem. Era a Bíblia Vida Nova na época. Ele escreveu sua Bíblia, olha aí para você ver. Todos os rodapés foi ele que fez. Eu falei, nossa, eu estava pregando para ele. No final ele veio, me deu um abraço, falou assim, obrigada. Foi muito edificante ouvir. A gente não tem vergonha, né, irmãos? Novo convertido não tem vergonha. A gente fala. E não precisa de seminário para falar, não. Não precisa de técnica de evangelismo, não. Você abre a boca e fala que Jesus é bom. O que te fez esfriar? O que te fez retroceder? O que te fez endurecer? Eu quero encerrar essa palavra te fazendo essa pergunta. Qual foi o seu problema? Um dia você vai chegar diante de Deus e falar assim, ai, o pastor me magoou. Eu não quero saber de você. Quero saber de você. Ah, o meu irmão. Ah, eu não tinha tempo. Não, eu era um bom crente, eu só não falava muito. Já pensou que alegria nós chegarmos lá em cima com as mãos cheias de frutos? Eu quero encerrar com algo. Solta aí, Airo. Quando Deus vinha, só existe uma coisa. Apesar de que todos os utensílios já foram reconfeccionados. O Maurílio chegou de Israel, tem uma semana. Ele falou, Adriana, todos os utensílios do templo já estão prontos. Eles estão esperando só o momento certo para refazer o templo, colocar tudo lá dentro, e essa é uma das últimas profecias, mas não é o nosso assunto. Só tem uma coisa que nos acompanha até hoje. Quando você percorria todo aquele ambiente, a glória de Deus vinha. E a glória de Deus em alguns momentos vinha tão
tão forte que as pessoas não podiam ficar nem lá dentro. Eu quero que você abaixe sua cabeça agora. Eu gostaria que o pessoal do louvor viesse. Será que tem como? Tiraram tudo já, né? Mas eu gostaria que você abaixasse sua cabeça. Eu gostaria de orar com você. Só que antes eu quero fazer um apelo. Você se sente frio? Você sente que... Eu quero que você pense sobre isso. Você que nos visita hoje, só existe uma forma de você receber o caminho, a verdade e a vida. É entregando a sua vida nas mãos de Deus. Não negocie a sua salvação. Não negocie a sua vida com Deus. Não negocie. Às vezes o mundo é mais fácil, mas o mundo passa rápido. Às vezes, ficar sem Cristo há menos batalhas. Mas deixa eu lhe dizer, com Cristo nós temos vitória eterna. Não há outro igual a Ele. Não há salvação em outro além de Cristo Jesus. Então, se você que nos visita quer, por favor, entregar sua vida a Jesus Cristo, hoje, tome essa decisão acertada. Entregue sua vida a Jesus Cristo hoje. Não saia daqui da forma como você entrou. Alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus Cristo? Alguém que gostaria de entregar? Levante sua mão, quero orar com você. Alguém que gostaria de retornar para Jesus Cristo? Levante sua mão, quero orar com você. Alguém? Todos aqui têm consciência da sua salvação? Pergunte à pessoa que está do seu lado, só para a gente ter certeza. Fala, você quer entregar sua vida a Jesus? Pergunte. Você quer entregar sua vida a Jesus Cristo? Se você quiser, faça assim com as mãos. Eu gostaria de orar com você. Agora você que tem consciência da sua salvação, você está vivendo plenamente o Evangelho? Você está vivendo plenamente tudo aquilo que Deus programou para a sua própria vida? Você percebe que quando você exerce o seu sacerdócio, a glória de Deus vem? Ou tem algo que ainda te bloqueia? Por favor, se você quer hoje dizer, Senhor Jesus, eu quero mudança de vida, eu quero me aprofundar, eu quero sair do átrio, eu quero sair do santo lugar, eu quero estar no santo dos santos, para que nós possamos avançar, para que a gente possa ter comunhão plena, e onde eu for, eu manifestar a sua glória. Eu gostaria que você fizesse assim com as mãos, ou ficasse de pé no seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar com essas pessoas. Alguém que gostaria de andar um nível maior do que tem andado? Então sai do seu lugar, vem até aqui, pode vir. Pode vir. Nós temos que ser corajosos para reconhecer que às vezes o nosso coração está frio e nós precisamos do fogo de Deus. Que às vezes o nosso coração está endurecido e nós precisamos da água do Senhor sobre nós. Que nós estamos vivendo às vezes um evangelho com raso por diversas razões. E nós vamos dizer, Senhor, muda a minha sorte. Muda a minha sorte. De tempos em tempos nós temos que fazer isso, irmãos. Isso não é vergonhoso, porque de tempos em tempos todos nós temos que avaliar as nossas vidas. Seja pastor, seja ovelha, seja novo convertido, seja pessoas muito tempo de casa, avalie a sua vida. Tem quanto tempo que você não ganha uma pessoa? Tem quanto tempo que você não transborda a paixão pelo Senhor? Avalie o seu coração. Avalie o seu coração. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem até aqui, por favor. Eu vejo ainda muitos corações frios. O Senhor está me mostrando muitos corações frios. E alguns estão se derretendo assim, ó. Então sai do seu lugar e venha. Eu queria que os intercessores, os pastores presentes venham orar. Vamos orar para que a glória do Senhor venha sobre nós. Pode sair do seu lugar e vir. Sai do seu lugar e venha. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós.
tua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. A igreja, fique de pé, por favor. Erga suas mãos e comece a orar. Sobre nós, erga suas mãos e comece a orar. Tua Shekinah sobre nós. Comece a orar. Derrama tua Shekinah. Erga sua voz e ore. Sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Derrama o teu Espírito. Quem é batizado no Espírito Santo aqui? Erga sua mão e comece a orar em línguas. Ore. Erga suas mãos e comece a orar em línguas. Quem é batizado no Espírito Santo? Vamos orar pelo menos 5 minutos assim. Erga a sua voz e deixe que o Espírito Santo venha sobre você. Derrama o teu Espírito sobre nós. Rocoto chore biandara la bastore manchere canta chore biandala. Robiando itara la bastore manchere canta chore biandala. Os obreiros, por favor, venham orar. Tem mais pessoas aqui precisando de oração. Vem orar. Rocoto chore biandaralas. Vamos ver só as nossas vozes em oração. 1 minuto. Só as nossas vozes em oração. Erga a sua voz e comece a orar. Mais forte. Vamos quebrar esse céu de bronze. Mais forte, erga a sua voz e comece a orar. Se você é batizado no Espírito Santo, ore. Ore, meu irmão, abra a sua boca. Rocoto chore biandara la bastore manchere canta chore biandalais. Rocoto chore biandalais. Robiando itara la bastore manchere cantalais. Rocoto chore biandala bastore manchere canta chore biandalais. Racanta chore biandalais. Erga suas mãos, deixe que o Espírito Santo venha sobre você. Interceda. Rocoto chore biandara la bastore manchere canta chore biandalais. Rocoto chore biandara la bastore manchere canta chore biandalais. Rocoto chore biandara la bastore manchere canta chore biandalais. Ore com o irmão da sua direita. Coloca a mão no ombro dele e ore com ele. Ore. Ore com ele, abençoe a vida dele. Rocoto chore biandalai, chore canta chore biandalais. Robiando itara la bastore cantalais. Ore, ore com o Senhor. Estenda suas mãos, adore a presença do Senhor. Ore em línguas, ore, ore. Deixa o céu de bronze ser quebrado. Deixa ser quebrado. Não se importa com o horário, não se importe. Oh Espírito de Deus, Espírito de vida, clamamos do teu rio, da tua presença. Senhor, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Nós queremos entrar pelo caminho de vida, caminhos de vida do Senhor. A vida do Senhor limpa as nossas vidas e tira de nós toda morte. Toda morte é tirada, toda morte é tirada, toda morte é tirada, toda morte é tirada, toda morte é tirada. Pai, nós ministramos a tua vida, a vida do Senhor sobre a vida dos teus servos, para experimentar vida genuína de Deus. Aleluia, 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 aleluia.